Muito bem-vindo a cada um de vocês. Vamos dar continuidade à nossa reflexão, ao nosso estudo de personagem do rei Davi. Estamos na nossa 9ª semana observando um pouco da vida desse homem e hoje nós chegamos num capítulo bastante complexo, por assim se dizer, que é 2 Samuel capítulo 6. Nós temos momentos em nossa vida onde nós culpamos Deus e é muito fácil culpar Deus, de Deus ser infiel, de Deus não cumprir as suas promessas, de Deus não ser amoroso, não ser gracioso depois de termos virado as costas para Ele. É muito fácil trazermos Deus para um lugar onde nós o acusamos de tudo isso. E o texto dessa manhã, em 2 Samuel capítulo 6, é um texto assim, onde nós nos questionamos ou perguntamos o que está acontecendo aqui. Por que Deus fez o que fez? E esse é um texto bastante difícil, um tanto complexo, e se você estiver lendo esse texto pela primeira vez, ou se você leu esse texto pela primeira vez, certamente terá um período de choque. E eu acredito até que esse é a proposta do texto, de nos chocar também, mas não pelas razões pelas quais imaginamos que seremos chocados ou que vamos nos chocar. Mas nós precisamos ler esse texto dentro do seu contexto e saber o que está acontecendo aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler nesse primeiro instante, do versículo 1 até o versículo 4, para que a gente possa se situar no texto e na história que ele nos apresenta aqui, para então depois começarmos a tirar algumas conclusões e que essas conclusões possam também nos ajudar na nossa vida. Diz o texto em 2 Samuel capítulo 6, versículo de 1 a 4, o seguinte: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim em Judá para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus e Aiô ia à frente dela. Aqui temos um movimento muito interessante que nos apresenta alguns personagens e também alguns princípios. Primeiro nós vemos um grupo de pessoas ou pessoas que não fizeram o seu trabalho direito ou que não cuidaram daquilo que deveriam fazer. E para isso nós precisamos voltar no tempo. 50 anos antes desse evento acontecer, 50 anos antes, nós tínhamos um profeta em Israel que se chamava Eli. Eli, homem de Deus. Eli foi mentoreado por Elias. Foi seguidor de Elias, depois assumindo o cargo que foi de Elias. Depois, mais tarde, tornou-se também o mentor de Samuel, que depois foi mentor de Davi, também mentor de Saul e etc. Homem de Deus, sacerdote, um homem correto, porém falhou no seu trabalho, no cuidado dos seus filhos. E os seus filhos Hofni e Finéias se tornaram sacerdotes também. E diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 4 que esses homens, Hofni e Finéias, eram homens maus. Decidiram levar a arca de Deus para o campo de batalha porque pensavam que isso garantiria a vitória sobre os filisteus. Naquela época, quando nós lemos a história em 1 Samuel capítulo 4, você vai perceber que Israel estava em guerra com os filisteus. E como haviam sido derrotados pela primeira vez, buscaram a revanche. Hofni e Finéias tiveram então uma ideia de levar a arca da aliança de Deus para o campo de batalha, como se fosse um amuleto de sorte, algo que trouxesse sorte para o povo, e eles levaram então essa arca da aliança para a batalha. A continuação desse texto nos diz que o desfecho foi trágico. Mas o que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é um símbolo físico e significativo da presença de Deus entre o povo israelita. De todos os símbolos físicos possíveis, a Arca da Aliança era o item religioso mais importante,
portanto não deveria ser utilizado de forma banal, de forma leviana. E esses homens decidiram levar esse símbolo para o campo de batalha. Conclusão da história: os israelitas foram derrotados. Os filisteus, sem saber o que estavam fazendo, capturaram a Arca da Aliança, levaram para sua terra e a colocaram no templo de Dagon. Imediatamente quando a arca chega na região dos filisteus, toda aquela região começa a ser acometida por doenças graves de pele. A Bíblia diz que tumores começaram a aparecer na população. Eles então decidiram levar a arca para uma outra cidade. Haviam 5 lugares, ou cidades principais no reino dos filisteus, e em cada lugar que essa arca chegava, esse mesmo fenômeno a acompanhava. Primeiro com tumores na pele e depois também com ratos que apareciam, fazendo com que o povo fosse então acometido de várias doenças. E o povo começou a ficar insatisfeito com a presença da Arca da Aliança entre eles. Eles então decidiram devolver a Arca da Aliança aos israelitas. E o que eles fizeram? Colocaram ela numa carroça. Você pode ler isso em 1 Samuel capítulo 6, versículo 7. Os filisteus colocaram essa Arca da Aliança sobre uma carroça e a enviaram de volta a Israel. E quando a Arca da Aliança chegou de volta a Israel, ela ficou na casa de Abinadab por 50 anos. Ela não foi colocada num templo ou na tenda da reunião, mas ela ficou numa casa particular de Abinadab por 50 anos. Aqui nós vemos um exemplo claro de 2 homens que não fizeram o seu trabalho correto. Também temos o exemplo de um pai que não fez o seu trabalho da forma como deveria fazer, que é o caso de Eli. Os 2 filhos nessa batalha foram mortos. Eli, ao saber que os filhos foram mortos na batalha e que a Arca da Aliança havia sido tomada, caiu de sua cadeira, diz o texto bíblico, e por ser idoso e estar acima do seu peso, cai, quebra o pescoço e morre. Um final trágico na vida desses homens. Quando alguém não faz o seu trabalho correto, é esse o exemplo que nós temos. Nós não levamos a sério, ou esses homens não levaram a sério, esse símbolo físico mais significativo da singularidade do relacionamento de Deus com Israel. E nós temos a consequência drástica. Esse texto do capítulo 6 de 2 Samuel nos mostra os desdobramentos. 50 anos antes, pessoas que não fizeram o seu trabalho, agora nós temos o resultado em uma nação inteira. E aqui nós chegamos no nosso segundo elemento. Se nós temos um grupo de pessoas que não faz o trabalho deles corretamente, nós temos uma outra pessoa que quer fazer o seu trabalho, porém não faz direito. E Davi, aqui nesse ponto, com 30 anos de idade, ele então unifica o país, Israel. Ele é rei sobre Judá por 7 anos e meio, ele reina sobre Judá, 2 tribos. Depois, aqui no capítulo 5 e capítulo 6 de 2 Samuel, ele unifica a nação de Israel e se torna então rei sobre as 12 tribos. E Davi está consolidando o seu poder. No capítulo 6 de 2 Samuel, nós vemos Davi no momento áureo da sua vida. Ele é popular entre o povo, ele assume a nação de Israel como seu rei, lugar que lhe havia sido prometido por Deus, assume todas essas coisas e falta uma coisa. O coração de Davi é um coração de adorador, ele adora nesse processo todo, mas falta algo, e ele se lembra da Arca da Aliança. Como o texto que acabamos de ler no início do capítulo 6, versículo 1 e 4, nós vemos que Davi, ao perceber que falta alguma coisa, reúne o seu exército, 30 mil dos melhores homens, vai em direção à casa de Abinadab para buscar a Arca da Aliança de volta. Agora parece que Davi está fazendo tudo certo, ele está fazendo uma coisa boa, mas deixa eu lembrar você, que nos vê nesse momento, que me assiste nesse momento. Em um mundo caído, as coisas nem sempre são o que parecem ser. Veja o que diz o versículo 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos.
Parece que Davi está fazendo uma coisa certa. Tudo estava indo muito bem, era como um desfile de 7 de setembro, grande manifestação de alegria, uma banda tocando, todo mundo dançando, todo mundo feliz, regozijando na presença de Deus, estavam cheios de alegria, eles não estavam fingindo, era uma alegria real, eles estavam alegres, porque estavam voltando com a Arca da Aliança para Jerusalém. E é um momento maravilhoso de várias maneiras. Você acha que essa celebração ela ia continuar crescendo, que mais elementos iam sendo agregados nessa celebração e que muita coisa boa ainda está por vir? Mas então você chega no versículo 6 e 7. O versículo 6 e 7 diz o seguinte: quando chegaram à eira de Nagom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. O que começou com uma grande festa, acaba com tragédia. Aquilo que aparentemente começou muito bem, agora virou funeral. E aqui nós temos um grande problema, e nós olhamos para Deus e nós acusamos Deus de ser um Deus que não tem amor, de um Deus que falta consideração para com o seu povo, de um Deus sanguinário, de um Deus que quer ver o seu povo sofrer. Mais uma vez, esse texto nos faz levar Deus ao nosso tribunal. Nós levamos Deus ao nosso tribunal, nós colocamos debaixo de julgamento e nós então o condenamos como culpado da nossa miséria. E aqui nós vemos nesse texto de que quando alguém tenta fazer o seu trabalho, mas não o faz bem, nós vemos que um outro paga pelo trabalho mal feito das pessoas. E esse é o caso de Uzá. E essa é uma das passagens que realmente você é tentado a dizer: o que Deus está fazendo aqui? Nós facilmente, como eu disse antes, acusamos Deus de falta de amor. O problema é que a nossa mente pensa num tipo de amor que nós temos como referência. O nosso tipo de amor que temos como referência é basicamente um amor como daquele pai que, quando o filho bebe, pega o seu carro, atropela e mata alguém, e esse pai vai e tira essa pessoa, esse menino ou esse filho da cadeia, pagando a fiança ele tira da cadeia. Esse é um tipo de amor que nós estamos acostumados a ver, mas esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é diferente, e o que acontece aqui é que os bois tropeçaram, a carroça resvala, e Uzá faz o que provavelmente eu e você faríamos. Ele estende o braço, estende a mão para segurar a arca da aliança, o que cada um de nós faria, e ele, ao fazer isso, é morto, ou morre, cai morto imediatamente. Davi tem uma resposta muito simples aqui, uma resposta que eu e você provavelmente também faríamos. Veja o que diz o versículo 8 e 10. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ao invés disso, levou-a para casa, uma casa particular de novo, em Bet-Edom, da cidade de Gade. Davi está bravo, e Davi está bravo com Deus, está indignado com Deus. Davi levou Deus ao seu tribunal de julgamento e o julgou indigno. Davi está indignado. E aí o que ele faz? Ele simplesmente diz: não vou mais levar a arca de Deus. Se é isso que vai acontecer, é melhor não tocar mais nela. E a arca acaba na casa de Obed-Edom. Agora temos que voltar atrás nessa passagem e fazer a pergunta de novo: o que está acontecendo? Lembre-se que eu disse que no mundo caído as coisas nem sempre são o que parecem ser. A Arca da Aliança era um símbolo do caráter de Deus, do plano de Deus, da santidade de Deus, e por ser um símbolo tão significativo, Deus era muito específico no modo como se deveria tratá-lo, como deveria ser transportado. Essa passagem parece ser uma morte desnecessária, mas quando nós olhamos mais para as especificações de como essa arca deveria ser tratada, a gente percebe que ela foi construída como suporte para que uma vara atravessasse nas argolas que haviam sido propositadamente colocadas ao lado dela, para que fosse carregada sobre os ombros dos filisteus e não sobre uma carroça.
E ao ser transportada, ela deveria ser transportada coberta, para que não aparecesse. E aqui nós olhamos que Davi, ele não faz isso. E da onde Davi adquire a ideia de transportar a Arca da Aliança sobre uma carroça? Não vem de Deus, vem dos filisteus. Capítulo 6 de 1 Samuel nos diz que os filisteus transportaram a Arca da Aliança sobre uma carroça. E o que Davi faz aqui? Transporta a Arca da Aliança sobre uma carroça. Davi, ao tentar fazer algo que parecia bom, está profanando o que está transportando. Ele tenta fazer uma coisa boa, mas não é bem sucedido. E aqui entra o quarto elemento do nosso estudo de caso sobre a santidade de Deus. O comprometimento de Deus com o trabalho bem feito envolve a sua santidade. Isso pode até te chocar, mas esse momento de tragédia do capítulo 6 de 2 Samuel é um incrível momento da graça de Deus também. Veja bem, Deus sabia o que estava acontecendo em Israel. Deus estava vendo que uma nação inteira estava se afastando dele, estava saindo debaixo desse guarda-chuva da graça de Deus. E Deus está trazendo de volta, Deus está trazendo uma nação inteira de volta a temê-lo, a amá-lo, a respeitá-lo, a andar nos seus caminhos. E essa nação que estava se distanciando de Deus, ele estava começando a adquirir um culto que outras nações estavam tendo em relação aos seus deuses, profanando aquilo que Deus havia colocando como sendo puro, santo e bom para o seu povo. Preciso lembrar você que Saul, o rei de Israel, foi procurar uma vidente. E tanto esse rei Saul, que começou a se desviar, nós vemos a mesma coisa acontecendo em Davi. Davi estava se afastando aos poucos dos caminhos de Deus. Se você olhar no capítulo anterior, capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 13, desculpem, você vai ver que Davi está extremamente à vontade numa vida polígama. Veja o que diz o versículo 13 do capítulo 5. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Davi estava extremamente confortável com o seu pecado. Quando Deus já havia dito a Davi que não deveria fazer assim, aos reis de Israel que não deveriam fazer assim, Deus já havia mostrado que isso era um ato de desobediência, e Davi está vivendo confortavelmente, flagrantemente em pecado, profanando e desobedecendo diretamente um mandamento de Deus. Esse era Davi. E agora Deus está corrigindo não só o personagem Davi, mas um povo inteiro. Eu e você temos um problema de coração. Eu e você estamos propensos a vagar com o nosso coração também, a começar a vagar em águas bastante perigosas, num oceano incerto, afastando-se da graça de Deus, a exemplo desse povo, a exemplo de Davi. Somos mais cedo ou mais tarde atraídos pelos nossos caminhos, mais do que pelos caminhos de Deus, mais pelos meus desejos, mais por aquilo do que eu quero. E como nós celebramos o Dia dos Pais, deixe-me falar com você como um pai. Um pai sábio e que tem um entendimento claro do que é certo e do que é errado, e bom para os seus filhos também. E quando esse pai sábio dá uma ordem a seu filho, e se ele ama o seu filho, ele vai fazer de tudo que não comprometa essa ordem que ele deu, ele a fará cumprir. Deus é o nosso Pai, e Ele fará de tudo para que a ordem que Ele deu, para que os princípios e valores pelos quais deveríamos viver, Ele vai manter isso. Deus não compromete a sua santidade, Deus não negocia a sua santidade. E aqui nós vemos que Deus não negociou a sua santidade. E eu não quero servir um Deus que negocia a sua santidade, porque a santidade de Deus também é a nossa maior esperança, porque eu sei que Deus não mente, que aquilo que Deus diz, Ele vai cumprir. Vamos em frente no que o nosso texto diz aqui nessa manhã. Vejam os versículos 11 e 12 do nosso texto do capítulo 6 de 2 Samuel. Versículos 11: A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses.
E o Senhor abençoou a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Isso faz com que Davi reconsidere. Davi ouve essa história de que Obed-edom estava sendo abençoado. Obed-edom é um descendente de Levi e ele está sendo abençoado pelo fato da Arca da Aliança estar em sua casa. Davi ouve e decide reconsiderar e termina a jornada. Versículo 13, veja o que o versículo 13 diz: quando os que carregavam a Arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Você percebeu a diferença aqui? Enquanto os que carregavam, agora nós não temos mais uma carroça. Ela está sendo carregada da maneira como Deus havia ordenado que fosse carregada. E aqui está um engano no nosso coração. Às vezes há momentos em que nos colocamos fora do círculo da graça de Deus. E pela graça, Deus nos disciplina para corrigir o nosso caminho. Aqui está um ponto. Nós vemos Davi e uma nação inteira se desviando, saindo debaixo desse círculo da graça de Deus. E Deus, em sua graça e zelo por sua santidade, corrige esse povo, trazendo-os de volta. Que tipo de Deus você deseja servir? Seja honesto. Você quer servir um Deus que endossa o seu reino, que assine a aprovação da sua própria lei, um Deus que compromete o que diz para que você possa ter 10 minutos de prazer? Ou você prefere servir um Deus que em sua graça, em sua santidade, ele não está disposto a negociar isso, mas cumprir com a sua palavra? Volto a dizer, a santidade de Deus é também a nossa maior esperança. Quando Deus demonstra, a maior demonstração de Deus, deixa-me corrigir, a maior demonstração do amor de Deus é quando Ele nos corrige, porque demonstra que Deus nos ama e que Deus está interessado em nós. Se Deus não nos amasse, Ele nos deixaria a nossa própria sorte, mas pelo fato de Deus nos amar, Ele nos corrige, nos trazendo de volta. Uzá morreu inocentemente? Não sabemos. O texto diz que por 50 anos a Arca da Aliança permaneceu na casa de Abinadab, que era o pai de Uzá. Provavelmente Uzá cresceu vendo aquela Arca da Aliança, não recebendo a atenção devida. Talvez ele se acostumou com a arca, não respeitando. Lembrando que quando ele esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado, o versículo 7 diz que a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. O texto diz que Uzá foi irreverente. Queridos irmãos, a igreja do Senhor se tornou irreverente. Quando eu disse que Deus, Ele não negocia a sua santidade, Deus também não abre mão da reverência. Aqueles que chegam diante do Senhor precisam chegar com temor, com o seu coração correto diante do Senhor. Nós vivemos num momento de desconstrução de valores, onde a irreverência é aplaudida por todo mundo, onde a falta de respeito com as coisas parece-me que é tida como uma coisa boa, e Deus não negocia isso. Deus não negocia a sua santidade. Eu e você somos convidados com um texto como esse a reavaliar nossa caminhada com o Senhor. Será que a minha vida com o Senhor está sendo irreverente? Será que eu estou vivendo no meu pecado confortavelmente, assim como Davi, achando que Deus, Ele vai endossar o meu reino, chancelar o meu pecado, apoiar minhas atitudes ruins? Você realmente acredita que Deus está disposto a negociar a sua santidade, mudando o seu padrão para que o padrão de Deus se torne agora aquele padrão que eu estabeleço para Deus? Esse não é o Deus que nós servimos.
O Deus que nós servimos é o Deus que estabelece o padrão para uma vida reta, santa, pura e boa. É Ele que define o que é certo e errado. É Ele que define aquilo que é reverente, aquilo a qual nós deveríamos temer. E é bom que nós nos adequemos a isso. E esse texto que está diante de nós, o que nós podemos fazer com um texto como esse? A santidade de Deus conduziu a humanidade até a cruz. Foi por causa da santidade de Deus. E é justamente na cruz de Cristo que nós temos a absoluta santidade de Deus e a graça transformadora de Deus se encontrando. É na cruz de Cristo. Você vê a santidade que exigia que o pecado fosse tratado. É a santidade que exige que o pecado seja tratado. E a graça exigia que um sacrifício fosse feito. E Jesus cumpre os dois. Jesus cumpre os dois. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa maior esperança. Eu quero servir a um Deus que não compromete a sua santidade. Porque isso me dá segurança de saber que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Meu desejo a cada um de vocês, ao encontrar um texto como esse, ao se deparar com um texto como esse, que é um texto difícil, eu quero encorajar você, ao invés de você questionar a Deus, que Deus é esse? Que Deus de amor é esse? Porque nós começamos a questionar demais a Deus e pouco a nós mesmos. Comece a questionar a você mesmo. Onde eu estou com a minha caminhada com Deus? Qual é a minha visão de Deus? Que Deus eu quero servir? Qual é o Deus que eu quero servir? Volto a dizer, eu quero servir um Deus que não compromete a sua santidade. Eu quero servir um Deus que cumpre o que diz. Não um Deus feito à minha imagem e à minha semelhança. Esse é o meu desejo para você também. Me despeço aqui nesse dia, nesse capítulo 6. Voltaremos no nosso próximo estudo, olhando para um outro personagem, que é um personagem bastante interessante também, do capítulo 9 de 2 Samuel. E nós vamos olhar Davi e Mefibosete, filho de Jonatas. E nós vamos também tirar algumas lições. Minha oração é que Deus abençoe você e que essa mensagem ou esse texto possa falar ao seu coração, porque o texto de capítulo 6 de 2 Samuel é um estudo de caso sobre a santidade de Deus. E Deus não compromete a sua santidade. Gostaria de orar para encerrar esse momento. Querido Senhor, eu quero agradecer por essa passagem impressionante. Triste, é verdade, mas agradeço pela maneira como o Senhor expõe o nosso coração. Porém, mais importante, como esse texto também nos aponta para Jesus e o encontro sobre os seus ombros da santidade e da graça. E esse foi um momento impressionante, um momento transformador para cada um de nós naquela cruz. E eu oro para que o Senhor também atraia os nossos corações mais uma vez de volta para o Senhor. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, na minha falta de fé, na nossa falta de fé. Que possamos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor não compromete a sua santidade. Eu oro para que o Senhor nos guarde da soberba, da autojustiça, de achar que sabemos melhor, que conseguimos olhar, que possamos conseguir olhar na forma como o Senhor expõe, através de textos como esse, a nossa deslealdade e a nossa rebelião, mas também como expõe o teu amor, buscando trazer-nos de volta. Eu peço isso, Pai, para cada um de nós nesse dia, que a tua graça permaneça sobre nós, que a tua boa mão permaneça sobre nós. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos aqui na próxima semana. Um forte abraço.